Números 7. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences, e os ungiu, e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos, e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-os deles, e serão. De Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. 16 um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, príncipe de Issacar. E como sua oferta ofereceu um prato de prata, do peso de 130 siclos uma bacia. Bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos. Uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto um bode para expiação do pecado. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selomiel, filho de Zurizadai. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde.
A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aezer, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, esta foi a oferta de Aira, filho de Anã. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel. No dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70, toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário, 12 colheres de ouro cheias de incenso. Cada colher de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário, todo o ouro das colheres foi de 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais. Sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros, bodes 60 cada, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar. Então ouvi a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim com ele falava. Números 8.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era ele de ouro batido, conforme ao modelo que o Senhor mostrará a Moisés, assim ele fez o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho, com a sua oferta de alimentos de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho, para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida, perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrifica tu, um para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão, e perante os seus filhos, e os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os oferecerás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo o primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram, e lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas, para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste ministério, e nunca mais servirão. Porém com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão, assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Números 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe:
Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito assim a celebrará, um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. E, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia quer de noite alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés.